Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Amém. Querida, querida Irmandade, vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo a palavra de Deus, que é uma leitura da Bíblia Sagrada, que nós estamos lendo aqui e aprendendo com o Senhor. Vai ser no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Glória a Jesus. Aleluia. Aqui vai falar sobre os primeiros discípulos. Isso é importante, irmãos, porque sempre Deus está chamando almas, né? E ali tem uma pesca maravilhosa. Ali vai falar sobre os primeiros discípulos. E nós também somos discípulos do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amados, vocês sabem que quanto mais nós lermos a Bíblia, mais fé nós temos com o Senhor. Porque aqui tem palavras, tem pessoas de fé, tem pessoas aqui que Deus faz grande obra que está registrado nas Sagradas Escrituras. Então vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Aqui diz assim: e aconteceu que aparentando, perdão, irmão, eu vou iniciar de novo. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E, respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E, fazendo assim, colheu uma grande quantidade de peixes e rompia-lhes a rede. E fizeram sinal ao companheiro que estavam no outro barco para que fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderou dele e de todos que com eles estavam, por causa da pesca de peixes que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Vamos ler até aqui, irmãos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amada igreja, meus irmãos, aqui nós vemos que o Senhor Jesus, ele estava sendo apertado pela multidão e para ouvir a palavra de Deus. Estava ele junto ao lago de Genezaré. Então veja, irmãos, que a multidão tinha fome e sede também e queria ouvir a palavra de Deus. E esse lago de Genezaré, irmãos, ele também é chamado o Mar da Galileia, também é o mesmo nome, tá? Ele é também chamado Mar da Galileia, né? Também é chamado de Tiberíades, né? Tiberíades. Isso você pode ver lá no livro de João, no capítulo 6, versículo 1, também no capítulo 21, versículo 1, tá bom? O barco que o Senhor Jesus escolheu, irmãos, vocês podem ver aqui,
que no versículo 2, ele viu 2 barcos e junto à parte do lago. E os pescadores estavam ali, né, lavando as suas redes. E como Pedro já disse, eles não pegaram nada. Então, eles estavam lavando as redes ali. E já no versículo 3, o Senhor Jesus sobe num dos barcos. E aqui nós vemos que esse um dos barcos está dizendo que é de Simão. É de Simão Pedro. O Senhor sobe no barco de Simão Pedro, né? E ali o Senhor começa, então, a falar, né? Ele começou a falar das coisas de Deus e a palavra de Deus ali correndo, conforme está aqui no versículo 4. Depois o Senhor Jesus, aqui nós vemos que do versículo 4, versículo 4 até o 7, vocês podem ver que o Senhor Jesus falou assim, ó, depois que o Senhor Jesus falou com a multidão, ele falou para o discípulo para que eles fossem para o alto mar. E eles foram para o alto mar. E aqui o Senhor Jesus foi com eles. Você pode ver que Jesus estava dentro do barco. E falou assim, agora vamos lá para o alto mar e vocês vão lançar a rede para pescar. Mas, no versículo 5, Pedro responde, Senhor, havendo nós trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Quer dizer, nenhum peixe eles pegaram. Só, irmãos, olha que maravilha. Vocês perceberam que quando Jesus entrou do barco de Pedro, o Senhor Jesus estava anunciando a palavra de Deus, o reino de Deus, à multidão, e isso estava trazendo fé. Pedro ouviu também a palavra de Deus. Aí, olha aqui que o Senhor faz uma obra particularmente com os discípulos, né? Aí o Senhor fala para Pedro, Pedro, e os demais que estavam ali junto, vamos lá para o alto mar. E Pedro foi. Agora ele falou, agora você vai lançar a rede. E Pedro falou, mas Senhor, nada pegamos. Mas, olha a fé, irmãos. Mas, perante a tua palavra, né? Sobre a tua palavra, lançaremos a rede. Vou lançar a rede. E Pedro não duvidou em seu coração. E ele lançou. Então, vejamos aqui que todos os esforços que aqueles pescadores fizeram de noite, irmãos, toda aquela noite, e foram tudo inútil na vida deles, não adiantou nada, mas Pedro, com a fé, né, ele obedeceu com fé às palavras do Senhor Jesus, às ordens dele, porque ele falou assim, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Ele mostrou que não pegou nada, mas com a palavra do Senhor, ele ia lançar a rede. E a sua fé, irmão, ele foi recompensado. Então, irmãos, quando nós temos fé em Deus, nós somos recompensados. O milagre acontece, a obra acontece. Por quê, irmão? Por causa da fé. Então, olha a recompensa que foi isso. Quando eles lançaram a rede, já no versículo 7, 6, eles colheram uma grande quantidade de peixes, irmão, que não era comum para eles. Irmãos, eles pegavam peixe conforme a capacidade da rede deles. Mas a palavra de Jesus foi tão forte que os peixes estavam rompendo, rasgando as redes de tanto peixe. E eles mesmos, vocês podem ver que eles não conseguiram sozinhos tirar os peixes da água. Pediu ajuda dos outros companheiros do barco, que tinha pescadores ali, e eles foram ajudar Pedro, ajudar ali os demais. Irmãos, glória ao nome do Senhor, foi tão grande, foi tão maravilhosa essa pesca, por isso que fala, pesca maravilhosa, foi acima do normal, foi, vamos dizer assim, sobrenatural. Por quê? Porque onde há Cristo, há sobrenatural, porque há divino, há coisas celestiais. Irmãos, o que Deus nos dá a graça de dizer aqui para todos vocês, glória ao nome do Senhor Jesus, que nós estamos com o nosso amado Senhor Jesus, o nosso Deus, que é sobrenatural, ele é divino, são celestiais, são do céu, está na minha vida, está na vida de cada um de vocês. Amados, que nós vamos aprender com essa leitura da Bíblia é que nós temos que ter fé. É que se nós confiamos no Senhor Jesus, nós vamos ser recompensados, tá? Se nós confiamos, mais uma vez eu vou dizer com vocês, nós seremos recompensados, né? Então,
Eu dei até, inclusive, início, eu preciso de uma ajuda de vocês, tá? A Irmandade está lá no YouTube. No amor de Cristo, fica na comunhão com a palavra nesse momento aqui, porque pode ter libertação para alguém aqui, tá bom? Para mim e para vocês. Vamos glorificar a Deus e vamos estar nessa comunhão, tá bem? E aqui junto com os demais. Irmãos, então, essa peça tão grande que as redes do barco, quase que o barco afundaram. Mas quem está com Jesus não afunda, irmão, não afunda. Aí, imagina o que aconteceu com eles. Depois que eles, no versículo 8, nós vemos aqui que Pedro olhou para o Senhor Jesus e disse assim, ele se prostrou, ele se ajoelhou diante do Senhor Jesus. Então, vocês veem que Jesus estava dentro do barco, o nosso Senhor. Aí ele se prostrou e disse assim para o Senhor, Senhor, ausenta-se de mim, porque eu sou pecador. Que humildade, né, irmão? Que humildade. Ele falou desta forma. Irmãos, nós vemos aqui que Pedro, ele percebeu, né? O Pedro percebeu esse poder divino do nosso Senhor Jesus. Porque ele era um pescador de muitos anos, irmãos, e ele não esperava isso. E, de repente, Jesus recompensando ele desta forma. Então, como ele percebeu o poder divino do Senhor Jesus e a sua santidade através da pesca, né? Foi basicamente o mesmo, né? Que tinha acontecido, irmãos. Nós podemos ver, vamos ver lá no livro de Jó. Jó também aconteceu um fato bem parecido, e também em Isaías aconteceu, na vida do próprio Isaías, o profeta Isaías. Vamos lá em Jó, no capítulo 42. Assim como Pedro percebeu, Jó também aconteceu, e aconteceu em Isaías também. Eu já até achei Isaías primeiro, mas vou marcar aqui para em Jó primeiro, depois nós vamos em Isaías, tá? Glória a Deus. Olha só, irmãos. No livro de Jó, lá no último verso, 42, achei aqui muito bonito, né? Muito bonita essa passagem, que é interessante, vocês podem ver aqui, na passagem dele. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 6. Então então respondendo Jó ao Senhor, nosso Deus, ele disse assim, Jó, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Porque isso relatei e que não entendia, coisas que para mim eram inexcusáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Como ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó da cinza. E sucedeu que, acabando o Senhor de falar com Jó, aquelas palavras, né? E Deus foi fazendo a obra. Então, veja, irmãos, que passagem linda. Pedro reconheceu que divinamente Jesus, né? A santidade de Jesus. Jó, nas provações dele, depois, quando Deus chama Jó e começa a falar com Jó, né? E Jó, então, ele se humilha diante do Senhor, e Jó se arrependeu de falar as palavras diante de Deus, que não tinha conhecimento. E que nos chama a atenção, irmão, é aqui. Ele diz assim no versículo 5, com o ouvir dos meus ouvidos eu vi, mas agora te veem os meus olhos. Irmão, o que aconteceu com Jó? Jó tinha conhecimento de Deus nos ouvir das Escrituras, mas no dia que Deus apareceu no roda-moinho para ele, os olhos deles viram o Senhor. Claro que não viu a face dele, mas viu dentro de um roda-moinho. E aí mudou todo o conceito dele. Irmãos, agora nós conhecemos Jesus Cristo. Agora nós conhecemos Deus. E, irmãos, agora aí alguém vai falar, mas eu nunca vi Deus. Mas, irmãos, vocês têm o Espírito Santo de Deus dentro de vocês.
está aí dentro de vocês, tá bom? Nós temos Cristo em nossas vidas. Isso é importante, que nós tomamos muito cuidado com o que nós falamos, porque o Senhor está na nossa vida. E voltando aqui no livro de Isaías, irmãos, no capítulo 61, nós vamos ver aqui também no versículo 5. Glória a Deus nas alturas. Deixa eu achar aqui para vocês. 61 não, irmão, me perdoa. Eu confundi. No capítulo 6, é o encontro ali do livro de Isaías, né? Que Deus aparece ali. Aqui, ó, no capítulo 6, Isaías é escolhido, é consagrado, é profeta diante de Deus. Olha o versículo 5, quando Isaías, ele abriu a boca e disse assim, ó: então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo impuros de lábio, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Tá vendo? Por isso que Pedro falou. Olha o temor de Pedro, irmãos. Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E às vezes, irmão, tem pecadores assim. Nós somos doidos de querer ver o Senhor Jesus, né? A gente quer, e é lógico, é um desejo muito grande. Mas você viu a humildade daqueles homens? Glória ao nome do Senhor. Então, amados, nós vemos aqui e aprendemos, né? Pedro falou desta forma. Aí no versículo 9, nós estamos vendo aqui, irmãos, que o Senhor, aqui no versículo 9, diz assim, pois que o Espírito se apoderou dele, um espanto, perdão, não é um espírito, é um espanto, um medo, um temor, né? Se apoderou em Pedro e também dos que estavam com ele, né? Por causa do quê? Qual foi o sentido que eles tiveram medo? Irmãos, enquanto Jesus pregava o reino dos céus, que estava anunciando, todos ouviram. Mas quando o Senhor Jesus fez aquela pesca maravilhosa, eles se espantaram. Eles se espantaram. Pode ver que eles estavam com medo por causa da pesca de peixes que havia feito. Era coisa sobrenatural. Hein? Irmãos, e Jesus tem muita coisa sobrenatural para nós. Muito, muito, muito. Tem muita coisa, milagre para fazer no meio de nós. E nós temos que aprender, irmãos, dar ouvido à palavra de Deus melhor. E o que é dar ouvido? É você ouvir a palavra e praticar a palavra. Ter fé, a gente não murmurar, falar, cadê Deus? Onde Deus está na nossa vida? Só tem a retardar a tua benção. Começa a demorar. Por quê? Porque você confessa que aonde está Deus? Você começa por dúvida. E é aí que muitos crentes fracassam. Muitas pessoas fracassam por fazer perguntas duvidosas ao nosso Deus. E Deus não está aqui para competir para ninguém. Ele não precisa provar que ele é Deus. Ele não precisa fazer as obras para provar que ele é seu Deus. Mas ele te recompensa com a fé que está no teu coração. E isso o Senhor faz conosco. Entendeu, meus amados? Então, vamos tomar bastante cuidado nessa parte. Vamos estar bem alicerçados na palavra de Deus. Aí, irmãos, no versículo 10, nós vemos aqui que, de igual modo, também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse Jesus a Simão, né? Não temas, agora em diante será pescador de homens. Então, o Senhor Jesus lança para eles não temer, que neste momento agora eles vão ser pescadores de homens. E o Senhor Jesus cumpriu esta palavra na vida deles, sabe, irmãos? Vamos dar uma olhada lá no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 41. Vamos lá, vamos em Atos, capítulo 2, versículo 41. Diz assim, ó: de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia
agregaram-se quase 3.000 almas. Irmãos, como a palavra de Deus, ela cumpre na vida das pessoas, né? Irmãos, vocês perceberam quando Deus nos dá a graça de fazer a leitura da Bíblia, que aí que Deus vai nos iluminando? Você viu que o que o Senhor Jesus falou para Pedro não é uma palavra em vão. Pedro nunca imaginou, né, que Jesus falou ali assim: de agora em diante tu serás pescadores de homens. E Pedro andou com o Senhor Jesus todo aquele momento e ele nunca, né, pescou ninguém assim. Era Jesus que estava no ministério e eles estavam ali aprendendo, discipulado ali pelo nosso Senhor Jesus. Aqui em Atos, né, o Senhor Jesus já foi crucificado, ressuscitou, né, foi para a glória dele. Aqui, nós vemos aqui que tem uma conversão de quase 3.000 pessoas. Aquela obra maravilhosa que Pedro viu Jesus, lança-te a rede na banda do mar, na direita, e ele pegou tanto peixe que quase os barcos deles ali iam afundar, as redes se romperam, e eles ficaram maravilhados com tanto peixe. Irmão, não sei a quantidade, mas era muito, tá? Não era o normal, e os barcos não estavam preparados para suportar tudo isso aí de peixes dentro dele. Mas com o Senhor Jesus, tudo dá, né? Agora veja, irmãos, aqui, vou repetir aqui em Atos, capítulo 2, versículo 41. Olha o que sai da boca de Jesus cumpre, viu, irmão? Irmã, o que sai da boca do Senhor Jesus cumpre na nossa vida. Olha o que o Senhor falou para Pedro: tu serás pescadores de homem. Aqui, Pedro abre a sua boca e ele começa a anunciar para todo aquele povo ali naquela festa que teve, e assim nós vemos que de sorte que foram batizados os de bom grado e receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram quase 3.000 almas, quer dizer, converteram 3.000 almas. Pescador de homem, irmãos. Queridos, com todo respeito a vocês aqui, imagine a comum congregações de vocês. Num dia, de repente aparece uma igreja completa, assim, de 3.000 pessoas. Se nós dividir aí para cada templo aí de 200 pessoas, né? Vamos por 300, 10 igrejas, né? 10 templos de 300 cada um. Num dia, converteu tudo. O Senhor converteu através de Pedro. Olha o poder de Jesus Cristo. Por isso, irmão e irmã, que o Senhor manda nós a essas palavras, essas leituras da Bíblia Sagrada, justamente para o Espírito Santo abrir a mente de cada um de vocês e a mim. Tendo esse conhecimento, o Senhor pode fazer milagre na sua vida, na minha vida, e através de vocês, Deus pode chamar 5, 10, 8, uma família inteira. Glória ao nome do Senhor. Mas para isso nós temos que ter o quê? Conhecimento de Deus. Precisamos conhecer Deus e graças dou a Deus, porque vocês estão com esse desejo de conhecimento da palavra de Deus. Porque não é para ficar guardado para vocês, é para vocês trabalharem para Cristo no trabalho de vocês, onde vocês estiverem, que vocês frutifiquem, que vocês anunciem, convertam alma para Jesus Cristo. Amados, o tempo está mais próximo do que vocês imaginam, e nós não fomos chamados a esta graça para nós ficarmos parados, inertes. Não, nós não podemos ficar inertes, nós temos que granjear os talentos. Queridos, nós somos pescadores de homens também. A irmã é pescadora de homens, espiritualmente dizendo. Eu estou usando a palavra da boca de Jesus, tá bom, irmão? Quem é espiritual entende o que eu estou falando aqui, tá? O Senhor, o que é pescador de homem? É anunciar o reino de Deus, é anunciar a graça de Jesus. Nós não podemos ser tímidos, amados. Nós temos que ser valorosos, nós temos que ser ousados na pregação, no anúncio de Jesus Cristo. Cada um de vocês, todos vocês,
Aí alguém vai falar, mas eu não tenho o dom de Deus. Como que não tem? Você tem a Bíblia, você está acompanhando, Deus está te instruindo, Ele está me instruindo e está instruindo vocês. E com um bom aluno, irmãos, como todos nós vamos à escola, que muitos de vocês já foram, como eu, nós já estamos com idade, né? As nossas crianças que estão indo, para quê? Uma formação para alguma coisa fazer no futuro. E o que nós estamos aqui? Numa formação espiritual, o que quer dizer? Estamos tendo conhecimento de Jesus, estamos tendo conhecimento do reino de Deus, nós estamos tendo conhecimento de Deus. Vamos ver, eu quero, irmãos, que os irmãos lembram disso. Vamos lá no livro de Oséias, capítulo 6, aliás, eu vou até mais além disso, para que todos entendam. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Vamos lá em Oséias. Só para vocês meditarem nisso, meus amados. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Olha o que Deus falou para o povo de Israel. O meu povo é destruído, porque lhe faltou conhecimento, entendimento. Entendimento é conhecer, é entender. Lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Que conhecimento é esse? É conhecimento de Deus, não é o conhecimento secular, conhecimentos espirituais, tá? Olha aqui, porque tu rejeitaste o conhecimento. Aí Deus fala para o povo de Israel, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. E o que Jesus prometeu para nós, irmãos? Que nós vamos ser reis e sacerdotes. E para nós sermos reis e sacerdotes, temos que ter conhecimento. Temos que ter o conhecimento de Deus. Vamos agora para o livro de Oséias, capítulo 6, versículo 6. Abre aí, meus irmãos. Oséias, capítulo 6 e versículo 6. Deixa eu achar aqui, meus irmãos. Olha o que diz aqui. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, o conhecimento de Deus, mais do que holocausto. Entendeu, amado? O desejo de Deus e a ordem dele. Ele falou, eu quero, tá bem claro, porque eu quero a misericórdia e não sacrifício. Eu quero o conhecimento, né? O Senhor, Ele quer o conhecimento. Nós temos que ter o conhecimento de Deus, mais do que o holocausto. Irmãos, tem pessoas que vão à igreja, vão servir a Deus, mas não têm conhecimento dele. Então fica uma coisa meio infrutífera. Por quê? Porque a pessoa, quando não tem conhecimento de Deus, ela peca, ela fica fazendo coisas desse mundo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, quando nós temos conhecimento de Deus, o temor, ele aumenta, porque nós temos conhecimento. Aí já sabemos definir o que é certo e errado. O conhecimento. É que nem você pega uma estrada, um exemplo, né? Vamos dizer assim, você pega uma estrada e vai para o estado da Bahia. E você já foi ali, você correu os trechos, você teve conhecimento da estrada. Quando você viaja muitas vezes, você já sabe mais ou menos, já fica quase decorado, uma curva, um buraco num trecho, tem um outro lugar ali que tem uma ponte mais apertada, existe um momento, umas lombadas, você já começa a memorizar. Por quê? Porque você está tendo conhecimento de uma estrada que você está indo direto. Irmãos, nós estamos tendo conhecimento como? Com a palavra de Deus. Quando nós temos o conhecimento com a palavra de Deus, amado, então muitas coisas já ficam dentro de nós. Não é verdade? Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Outra parte, Jesus disse, vinde a mim, todos vós estão cansados e oprimidos, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O meu fardo, o meu jugo, né? O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Você viu que começa a memorizar? Olha o conhecimento. Então o Senhor, quando Ele fala, aprendei de mim, então eu estou aprendendo, eu estou procurando aprender, nós estamos procurando aprender. É isso que Deus está dando a graça
passar para vocês. Assim, nós tendo entendimento, irmão, como é que o inimigo vai enganar uma pessoa instruída de Deus? Como é que o diabo vai enganar uma mulher, um homem de Deus instruídos? Uma santa instruída de Deus, um homem instruído, uma jovem instruída, um jovem instruído. Como é que esse diabo vai enganar vocês? Estão instruídos. Glória a Jesus. Então, queridos, nós temos que estar nessas condições de instrução, aprender mesmo. Voltando aqui, então vemos que Jesus, voltando ao livro de Lucas, eu espero que todos entenderam, né, irmãos? Então vocês vão pescar almas para o céu. Está escrito lá na palavra de Deus que os anjos fazem festa quando um pecador se arrepende. Irmão, para um pecador se arrepender, precisa daqueles que anunciam o reino de Deus. Irmã, anuncie o reino de Deus. Irmão, anuncie o reino de Deus. A tempo oportuno e importuno, anuncie. Irmãos, vemos aqui então que o nosso Senhor Jesus cumpriu isto, né? E vamos dar mais uma olhada também, irmãos, no próprio livro de Atos, no capítulo 4, versículo 4, tá bom? Nós lemos Atos capítulo 2, versículo 41, e agora Atos, no capítulo 4, versículo 4. Vamos ver o que está escrito ali, né? Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. A Irmandade que está lá no YouTube, vocês estão entendendo direitinho, queridos? Vocês colocam aqui, aí eu vou vendo aqui se vocês estão entendendo. A Irmandade aqui na plataforma do Zoom também eu creio que esteja entendendo, né? Louvado seja Deus. Olha o que diz aqui, ó, no capítulo 4, versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens, quase 5.000 homens. Ei, pescador de homem que Jesus fez, hein? Pedro, tu serás pescador de homem. Num dia, 3.000 almas se convertem. No outro dia, 5.000 almas. Irmãos, meu Deus do céu, todos eles foram convertidos numa pregação, uma pregação da palavra de Deus. Irmãos, hoje nós estamos tendo um problema muito sério. E vocês meditem aí, tá bem? Irmandade, os irmãos que estão lá no YouTube, ó, presta bem atenção no que eu vou dizer aqui para vocês, ó. Presta atenção nisso, tá bem? E a Irmandade que está aqui também. Olha só. Hoje, infelizmente, tá bom? O Senhor manda as palavras, às vezes não, direto dentro das igrejas, e tem pessoas que não vê a hora que acaba a palavra. Tão preocupado, tão acelerado a mente das pessoas hoje em dia, que nós temos que tomar bastante cuidado, viu, irmãos? Muito cuidado. Principalmente, nós temos as redes sociais, o WhatsApp, Face, enfim, várias redes sociais. E hoje nós temos aqui, irmãos, que todas as pessoas, uma boa parte delas, têm acesso às redes, têm acesso ao celular. E nós estamos vendo, irmãos, que as pessoas estão ficando mais viciado, cada dia mais viciado com o celular. Ela está na mão nossa, se cada um de vocês pararem e pensar um pouquinho, tá bom? Bem, um pouquinho só. Observa quantas vezes você dá acesso ao celular. Quantas vezes você fica clicando ali. E observa quantas vezes, por exemplo, tem ali eu não sei falar o nome direito, se é Reels que fala, Reels, sei lá. Mas, enfim, ali. E as pessoas vão indo, principalmente as crianças, e estamos percebendo que muitas pessoas estão ficando muito acelerado, tá bom? Por exemplo, no WhatsApp, tem lá, quando alguém manda um áudio, antigamente o áudio não tinha como correr ele. Depois foi melhorando, passou para 1,5 e 2 vezes. A maioria hoje não tem mais paciência de ouvir no 1, no normal. Ela já coloca no 2 direto. E já entenderam lá.
Entendeu? Olha para você ver. Por quê? Por causa do tempo. Ninguém quer mais... não tem mais paciência. Tudo é corrido. Se tiver uma pessoa para conversar e se ele não resumir, já foi. Entendeu, meus amados? Olha que ponto que nós estamos chegando. Agora, olha as nossas crianças. Por que está dando déficit de atenção? A enfermidade, déficit de atenção. Porque eles estão com a mente acelerada. As crianças estão, eu não sei quantos vídeos conseguem ler lá, irmão, talvez 200 por dia, eu sei lá quanto, é rapidinho, pum, pá, 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 e depois não tem nem paciência de ver mais nada. Agora, quer ver o pior? O pior é que quando vão para a igreja, olha, irmãos, pregações, para Pedro aqui, ó, presta bem atenção que Deus vai me dar graça falar aqui. Aqui nós estamos vendo aqui, que aqui eles ouviram a palavra do Senhor e creram. E 5.000, quase 5.000 foram, se converteram. Você acha que isso aqui foi meia hora de pregação de palavra, irmãos? Para envolver 5.000 pessoas? Você acha que foi meia hora de palavra? Não. Foram muitas horas. Tá bom? Porque são 5.000 pessoas. Agora, irmãos, nos dias de hoje, tem pessoas que não têm paciência nem para meia hora da palavra. Olha se não vão querer que reduza para 15 minutos, ou talvez 10, porque já desligam a mente. Por quê? Porque é a ansiedade. Já cansam. Irmãos, infelizmente o inimigo está distraindo o mundo todo, inclusive nós, se não abrirmos os olhos. Há muito crentes que estão distraídos e o inimigo está distraindo. Nós não estamos mais, não são todos mais que oram, não são todos que buscam a Deus, bem pouco, porque a mente acelerada não tem paciência mais para nada e está piorando. Aí, os problemas psiquiátricos, né? Irmãos, medite isso. Pare e pense. Eu acho que alguns de vocês já viram isso, porque eu já vi muitos, irmãos. Tem, às vezes, um irmão, uma irmã que está enfermo, enfermidade de câncer, vamos já pegar o mais pesado. Está condenado à morte. Os médicos desenganaram eles. Mas se eles têm a mente boa, você vai nesses enfermos, estão desenganados que vai morrer dentro de um mês, mas você vai lá, com aquela dor, paz Deus, irmão, paz Deus, irmã. Amém, meu querido. Irmã, você está bem? Irmão, pelas graças de Deus, eu vivo em Cristo, eu estou tão feliz, o meu nome está escrito no livro da vida, e olha que o câncer está lá matando ele, ou ela, né? Está matando lá. Mas ela não se importa, o foco dela não é o câncer, o foco dela é em Cristo. Irmão, se o Senhor quiser me libertar para a glória dele, para que o meu corpo seja glorificado por ele, amém, que ele faça da tua serva, do teu servo, o que é melhor para ele. É para isso que eu já vim. Eu já vim foi para servir a Deus de todo o meu coração, tanto na vida como na morte. Se o Senhor quer me recolher com esta enfermidade, sim, seja feita a vontade dele. Se ele quer me libertar, também seja feito, mas nada me impede de ir para o encontro do meu Jesus, nenhuma enfermidade. Olha a cabeça boa, olha o controle total de um cristão, irmão. Agora vamos pegar diferente, tá bom? Agora vamos inverter. Vamos dizer que a pessoa tem toda a saúde, toda. Olha, não tem diabetes, o coração está 100%, não tem pressão alta, não tem colesterol, está perfeita a saúde do corpo, só que a mente está doente. A mente está doente. Quando a mente da pessoa está doente,
ela não quer ver ninguém, não tem fé, não tem força. Só que o tempo desta enfermidade da mente vai provocar as doenças no corpo, por causa que a mente está enferma. Porque se há luz na mente, o corpo todo tem luz. Se há trevas em nós, o corpo todo fica tenebroso. Entendeu? Irmãos, o que mais está atacando além do câncer? Não é a ansiedade? Não é a mente acelerada? O espírito está sem paz? E pessoas não têm mais paciência? Como é que anda? Aí vocês que são mãe, pai e mãe, como é que está indo as notas escolares dos teus filhos? Tem observado? A maioria sempre indo para a recuperação, aí depois alega que é déficit, aí você tem que ir atrás de psicólogo, atrás disso, tudo. Então, o problema maior está no aceleramento das mentes humanas. Irmãos, me perdoa, mas nós vamos aqui falar em nome de Jesus, porque é Bíblia, mas a palavra de Deus está mostrando aqui para nós. Como aqui apóstolo João não, Pedro, levou horas para pregar, não está escrito horas aqui, mas para pregar para 5.000 pessoas, não é 15 minutos não, irmão, me perdoa. Não se converte uma pessoa em 15 minutos e nem meia hora. Tem que falar muito do Senhor Jesus. Tem que explicar como ele morreu, como ele ressuscitou, como ele veio, contar a história do Senhor Jesus. Isso aí, 15 minutos dá para contar? Meia hora dá para contar? Não dá para contar. Então, só que hoje as pessoas não... Passou 15 minutos, a pessoa já se desliga disso, não quer mais. Entendeu? Irmãos, olha, eu não sei, mas vocês devem estar acontecendo isso. Deve estar acontecendo isso. Alguém deve estar assistindo um filme, algum momento já corta, já vai logo para frente, porque não tem mais paciência. Tá vendo? Não tem mais paciência. Tem pessoas que lê a Bíblia e não conseguem nem terminar um capítulo. Não tem mais paciência. Talvez tenha alguém dentro daqui conosco que não tem mais paciência de ouvir as leituras da Bíblia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Pode ocorrer. Mas hoje Deus está dando um alerta para que vocês acordem, irmão. Não deixa. Porque esses negócios aqui, irmão, eles estão nos controlando de uma certa forma, tá? Olha só, se você pesquisa alguma coisa, ali, você pode ver que vem um monte de propaganda daquilo que você pesquisou. Por quê? Porque um certo momento está ali te ofertando um monte de coisa para vocês. E para mim, para qualquer um que procurar isso, né? Vocês podem ver. Qualquer coisa que vocês procuram, está ali um monte de oferta depois sobre aquilo. Se vocês procurar uma geladeira, você vai receber um monte de oferta. Quer dizer, nem precisa ter a livre-arbítrio você ir atrás das coisas. Já no controle vem tudo para cima de nós. Aí você vai fazer as suas escolhas. Mas, irmãos, o foco é que nós temos que tomar cuidado com a distração, tá bem? Então, quando vocês forem à igreja, glorifique a Deus por tudo, a palavra que o Senhor enviar. Irmão, não sejam murmuradores. Ah, está demorando a palavra. Lógico que a pregação guiada do Espírito Santo, né? Uma pregação guiada do Espírito. Ela está vindo lá. Irmãos, eu não entendo muitas coisas. Tem filmes que passa de 2 horas, 3 horas, a pessoa assiste com uma tranquilidade. Quando vão para o jogo do futebol, uma seleção aí, né? Os Jogos Mundiais, teve o primeiro tempo, teve o segundo, vai para os pênaltis, o pessoal aguenta. Depois, não, vai para o segundo, sei lá, antes do pênalti, vai aquele outro da meia hora, e depois também não deu certo, vai para os pênaltis. Isso pode levar 2, 3, 4 horas, e o pessoal não sai enquanto não vê o fim. A palavra de Deus, se pregar meia hora, não aguenta mais. Mas eu estou dizendo isso, meus amados, não é
repreensão, é para reflexão. Vamos refletir sobre esse assunto, tá bem? A sua mente está acelerada? Vocês estão um pouco acelerados, não está tendo paciência com as coisas? Irmãos, respirem fundo, busquem o Senhor Jesus, não canse a mente de vocês. Uma mente cansada, tá bom? Uma mente cansada, ela acaba derrubando o corpo todinho. Louvado seja Deus. Que bom. Eu espero que todos entenderam isso. Irmãos, voltando agora aqui para a palavra de Deus, isso está sendo da palavra de Deus, mas para a leitura da palavra de Deus. Nós vamos ler aqui sobre a cura de um leproso. No versículo 12 de Lucas, capítulo 5, diz assim: Aconteceu que, quando estava numa daquela cidade, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele, e ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada de suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Glória a Deus. Vamos parar por aqui também, irmãos. Então, aqui no versículo 12, irmãos, nós percebemos do 12 ao 14, né, que o Senhor Jesus, ele estava aqui numa daquela cidade, e veio esse homem leproso, cheio de lepra na sua pele, e a lepra naquela época, irmão, não tinha cura, e levava à morte, ia apodrecendo, né? Os membros do corpo. E quando esse leproso encontrou-se com Jesus, ele prostrou-se, quer dizer, ajoelhou-se. Irmão, ele ajoelhou e ele se curvou a tal ponto que o seu rosto tocou em terra. É como está escrito aqui, tá? Ele se prostrou sobre o seu rosto. Ou seja, ele veio até o joelho ali em terra. E assim ele falou para o Senhor Jesus: Senhor, se tu queres, pode limpar-me. Então ele sabia que o Senhor Jesus, ele tinha esse poder de fazer a cura, né, nesse homem. E era lógico que a lepra era uma grave doença na época, né, irmãos? Hoje ainda é, mas já no início existe a cura. Naquela época não existia, né? Então, irmãos, a resposta de Jesus foi lindo. Ele falou assim, olha que interessante. Irmãos, eu não sei, mas olha só. Na lei, não poderia tocar num leproso, porque é considerado impuro. Em Levítico, capítulo 15, fala sobre esses assuntos também. Fala do fluxo do sangue, que é imundícia, mas também tem do leproso. Irmãos, então veja, o Senhor Jesus, como Filho de Deus, não poderia tocar porque poderia transmitir a doença. Mas Cristo, como Filho de Deus, nada transmite para ele, e sim ele para as pessoas. Olha o que Jesus faz. Toca primeiro no doente. Segundo a lei, é como se quebrasse o protocolo. Ele desobedeceu à lei. Mas o Senhor Jesus tocou neste homem leproso. E depois que ele tocou, estendeu a mão e tocou nele, ele falou: quero ser limpo. Quero ser limpo. Tá bom? Então vejamos aqui, irmão, o Senhor libertou ele imediatamente. E depois Jesus fala para ele, né, que ele não contasse isso para ninguém, mas que ele fosse até o sacerdote e que mostrasse a ele e levasse, né, oferecesse
você pode, ali ele ia oferecer 2 pombinhas, no caso, para que era a lei de Moisés isso aí. Vamos ver a lei de Moisés? Levítico, capítulo 14. Vamos lá. Levítico, capítulo 14. Olha o que diz aqui, ó. É um pouco extenso, mas não vou ler tudo não, viu, irmãos? Depois vocês leem. Na casa de vocês, que vocês estão aí, vocês vão marcando e vai lendo, tá? Aqui fala sobre a lei acerca do leproso, né? Que é liberto, sendo sanado, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação, que é um milagre, né? Será levado ao sacerdote. Olha lá, irmãos, presta bem atenção sobre esse assunto, tá? No versículo 2, versículo 3, e os sacerdotes sairá fora do arraial, e o sacerdote o examinará, e eis que se a praga da lepra do leproso for sarada. Então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, né? E pau de cedro e carmesim em sopo. E mandará também o sacerdote, né? Que se degole a ave em um vaso de barro, e assim vai espargir. Depois vocês vão ler isso. Essa era a lei. Agora, veja que interessante. Vocês lembram que fizeram pergunta para Jesus, e Jesus falou: eu não vim anular a lei. Ou seja, eu não vim abrogar, quer dizer, anular a lei, mas vim cumprir. Olha o que Cristo faz aqui em Lucas, voltando em Lucas, Jesus pede, nesse versículo 14, ele fala assim, ó, mostra-te, perdão aqui, eu estou tocando aqui na Bíblia, está mudando, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou. O que vai ter que oferecer? 2 aves, tá bom? E que lhe sirva de testemunho. Então, irmãos, Jesus cumprindo a lei de Moisés. O nosso Senhor Jesus não foi desobediente à lei, tá bom? Agora, presta bem atenção. Os judeus, eles criaram, salvo erro, irmãos, salvo erro, mais de 600, eu não vou dar o número exato, mais de 600 leis deles, dos escribas, e não do Senhor, dos judeus. E o Senhor deu as leis dele, e nós temos lá os 10 mandamentos e as leis do Senhor. Aí os escribas, os judeus, fizeram mais leis, por isso que Jesus fala que eles puseram pesos pesados e eles nem com o dedinho move os fardos, né? Eles puseram fardos pesados. Então, vejamos bem isso, irmão. O povo não consegue cumprir os fardos de homens, leis de homens. Mas as leis do Senhor, tudo é possível, porque Ele capacita os seus pequenos filhos e filhas, tá? Então, Jesus, Ele cumpriu aqui. Louvado seja Deus, a palavra do Senhor, Ele mostrou para esse homem que ele fizesse conforme estava a lei, porque esse homem era judeu também, né? Bom, irmãos, e assim, glória ao nome do Senhor, foi feita essa purificação, né? E ele deixasse que a prova visível da cura desse homem, né? Fizesse um serviço testemunho, né? Verbal diante do sacerdote judeu. E esse sacerdote foi lá e verificou e viu que esse homem era puro, estava puro, ouviu um milagre. Mas a fama de Jesus aqui, nós vemos lá no versículo 15, que a fama do Senhor Jesus, o 15:16, ele propagava ainda mais. Cada obra que Cristo fez ia propagando. Irmãos e irmãs, a obra que Deus vai fazer na vida de vocês e que Deus usará de vocês para salvar almas vai propagar bastante. O que nós precisamos, com todo respeito, vamos regaçar as mangas e trabalhar com o Senhor Jesus. Ele está só esperando quem quer
Senhor, falar assim, Senhor, eis-me aqui, faça de mim para o bem do teu evangelho, do teu reino, que eu possa ser um instrumento do Senhor, sendo usada ou usado em nome de Jesus. Irmãos, precisamos nos entregar para o Senhor Jesus, amados. Nós não podemos ser um mero ouvinte, mas também fazedor de obras, como Jesus já ensinou em Mateus, quando nós falamos que nós somos o sal da terra, somos a luz neste mundo e precisamos estar no velador para iluminar esse pecado de mundo, o reino de Jesus Cristo. Estamos sendo instruídos, tá bem? Então vejamos aqui, né, que aqui nós percebemos, irmãos, no capítulo 15 e o 16, olha aqui o 16. Ele, porém, Jesus, porém, retirava para os desertos e ali orava. Por que o Senhor Jesus sempre procurou o deserto, irmãos, para orar? Por que ele não ficou na casa de Pedro para orar? Por que ele não foi na casa de uns discípulos? Ou, né? Por que ele fazia isso, irmão? É porque o Senhor Jesus, irmão, ele costumava mesmo ir para lados isolados. Júlio, tá mudo. Irmãos, o Senhor Jesus, como eu disse, ele estava sempre aqui nesse versículo 16, ele sempre procurou um lugar isolado para que ele pudesse orar sem ninguém incomodar ele. Percebeu? E o que nós aprendemos com isso? Se nós queremos andar como Jesus, e devemos, porque somos pequenos Cristo, e somos cristãos, e vamos aprendendo com Deus, por isso que nós devemos estar... É claro, irmãos, que nós não precisamos ir para o deserto, não é. Hoje nós temos nossas casas aqui, nós podemos fechar a porta, e o nosso quarto torna-se um deserto, que não vai estar ali filhos, nem esposa, ninguém, só você e Deus ali. E ninguém vai interromper. É lógico que hoje nós falamos assim, ó, eu vou fazer uma oração ali, ninguém bate na porta. Bom, eu estarei orando ali. É a forma que nós podemos fazer assim. Agora, irmãos, Jesus fazia isso porque primeiro não tinha casa. Ele mesmo falou que não tinha onde reclinar a cabeça dele. Ele não tinha casa. Então, veja, ele ia para o deserto e fazia as orações. Agora, nós temos um exemplo bem claro, como Jesus orava ao Pai Celestial, né? Então, nós também temos que aprender isso, tá bem, meus irmãos? Bom, vamos agora aqui sobre a cura de um paralítico. No versículo 17, diz assim: E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando, estavam ali assentados os fariseus e doutores da lei, e que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava ali para os curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E, não achando por onde pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio, diante do Senhor Jesus. E vendo ele a fé deles, disse: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhe: Que razoais em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer: Os teus pecados te são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem
sobre a terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta, tome a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Até aqui, meus amados. Irmãos, nós vemos aqui que os fariseus, né, irmãos? Os fariseus, eles eram grupos religiosos, judeus, e também legalistas, viu, irmãos? Os doutores da lei de Moisés. Também eram conhecidos, irmão, como os escribas. Eles eram basicamente advogados que trabalhavam junto com os fariseus. Os escribas estavam sempre junto com os fariseus. E aqui nós percebemos, então, que esses líderes, quando eles ouviram a pregação de Jesus, Jesus estava dentro de uma casa, como nós vemos aqui nesses versos, Jesus estava pregando ali o seu poder, né? E para curá-los. Então, observando ali aqueles moços que foram levar aquele homem paralítico, tentou entrar na casa, estava muito cheio, não conseguiu, porque havia muitas pessoas. Olha a fé desses homens. Ele sobe em cima da casa, abre os telhados, e entre as telhas, aqueles homens descem, aquele homem paralítico, e vai diante do Senhor, bem no meio ali, ó. Desce perante o Senhor Jesus. Então, nós vemos aqui o poder de Cristo, né, irmãos? Jesus olha para aquele homem, como nós vemos aqui, e ele diz ali se querem ser, né? Ele falou assim: filho, perdoados são os teus pecados. Irmãos, imagine isso na cabeça dos fariseus, na cabeça dos escribas. Por isso que eles responderam: quem pode perdoar? Que blasfêmia é essa? Então, nós estamos vendo aqui, irmãos, que, glória a Deus, a persistência ali que os amigos fizeram, e aquele paralítico desceu, e que Jesus falou daquela forma, irmãos, e aquilo provocou, irmão, porque cá entre nós, que fé que aqueles 5 tiveram, os 4 que levaram e um que estava esperando um milagre de Deus, um milagre na vida dele ali em Cristo Jesus. E Jesus deu atenção, né? Ele parou tudo ali e ele deu atenção para quem? Para o paralítico. Isso me chama muita atenção e eu espero que vai chamar a atenção de vocês, tá bem? Irmãos, todos que tiver fé vai chamar a atenção de Jesus. Pode guardar no teu coração. A mulher que tem fé, o homem que tem fé em Deus e a mulher que tem fé em Deus vai chamar a atenção do Senhor na tua vida. Tá bem? Porque, veja, Jesus estava pregando para uma multidão dentro daquela casa. A casa estava cheia. E todo mundo está ali para ouvir. Mas ali tinha pessoas com fé, sem fé. Tinha de tudo quanto é tipo de pessoas. Mas para um paralítico e para aqueles 4 homens subir em cima de uma casa, abrir os telhados, nem sei se no dia de hoje teria alguém com tanta fé para fazer isso nos dias de hoje. E desce. Paralítico, irmão, está condenado de não andar mais. E desce lá esperando, e Jesus pega e para tudo e põe a fé. Claro, irmão, pois eles foram procurar o Senhor Jesus e Jesus botou os olhos nele, deu atenção para o paralítico ali, vendo, né? E revelou, o Senhor Jesus acabou revelando a fé deles. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vemos que o Senhor Jesus, quando deu essa atenção aí à necessidade do paralítico, a primeira coisa que ele falou: homem, perdoado estão os teus pecados, né? Glória ao nome do Senhor. Por que ele estaria perdoado? Porque Jesus também é Deus Filho. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 3, né? Então, veja, e o Senhor Jesus, como Deus Filho,
ali ele falou isso, os escribas aqui, irmão, ficou muito, mas muito observador nesse assunto. Já o foco foi para cima do Senhor Jesus. Ele está falando blasfêmia. Aí Cristo pega e fala para eles assim: olha, por que que, irmãos, um detalhe, por que que esses escribas, esses fariseus, eles começaram a razoar? Por que que eles estavam dizendo que Jesus estava dizendo blasfêmia? Por quê? Porque esses fariseus, irmãos, esses mestres da lei, eles entenderam que o Senhor Jesus estava agindo como se fosse Deus. É assim que eles entenderam, porque Jesus falou: filho, perdoado estão os teus pecados. É como Deus falasse: perdoado está teu pecado. Mas Jesus é filho de Deus. Ele tem essa autoridade. Tanto que ele levou nossos pecados na cruz e fomos perdoados por louvado seja Deus através do nosso Senhor Jesus. Não é, meus amados? Então, nós vemos aqui na Escritura que eles estavam observando isso. Que Jesus, ao dizer, homem, está perdoado teus pecados, isso aí mexeu muito com eles, né? Mas olha só o que Jesus faz, né, irmão? Ainda cura o paralítico. Bom, os fariseus, eles não estavam acreditando, né, que Jesus era Deus, claro, e ainda por cima consideravam as suas alegações como uma blasfêmia. Tá vendo? Sempre tem acusador, né, irmãos? Mas o Senhor Jesus percebeu o coração deles, os pensamentos dele. Porque o nosso Senhor, irmão, ele conhece o que está dentro do homem. O Senhor Jesus conhece o que está dentro do homem. Deus sonda os pensamentos e os corações, lembra disso? Deus tem poder de entrar dentro da nossa mente. Ele tem poder de entrar no nosso coração. Como eu lhe digo, não é um coração que está jorrando sangue. É um coração espiritual, que quer dizer a sua alma. Ele entra dentro. Aliás, o Espírito Santo está aqui dentro de nós. Como é que ele não vai conhecer nós, irmão? Está aqui dentro. Então ele sonda. O Espírito, ele penetra. Ele penetra, irmão, vai até. Ele separa, como uma espada separa o corpo, a alma, o espírito. Ele é penetrante. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então Jesus, ele percebeu isso. Querem ver melhor sobre o assunto? Vamos no livro de João, no capítulo 2, versículo 25. Vamos lá? Glória ao nome do Senhor Jesus. João, capítulo 2, versículo 25. Olha o que diz aqui. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele que é em Cristo, bem sabia o que havia no homem, que havia no coração do homem. Perceberam, irmãos? Olha que coisa mais linda e maravilhosa. O Senhor sabe tudo da tua vida, irmão. O Senhor Jesus sabe tudo da tua vida, meu amado irmão. Tudinho, tudinho, tudinho. Vamos estar bem presente ao Senhor, né? Voltando aqui, e aí nós vemos isso, irmãos, que o Senhor, ele já sabia. Glória no nome do Senhor. Então, o Senhor Jesus, ele mostrou, né? Mostrou ali o centro da dúvida, que Jesus era o centro da dúvida dos fariseus. Quando o Senhor falou isso, ele revelou porque está razoando seus corações. Então, ele mostrou para os fariseus e escribas que ele, o próprio Cristo, estava sendo o centro, né, das dúvidas, glória ao nome do Senhor Jesus deles ali, desse problema que eles falaram. Bom, então vamos lá, nós estamos vendo aqui que o Senhor Jesus pega e olha o paralítico e fala: os teus pecados foram perdoados, né? E ainda fala: qual é mais fácil, perdoar os pecados ou dizer, até te digo, levanta-te, toma tua cama e anda? Para que saibais, isso, né? Aqui está dizendo aqui que ele tem poder, ó. Ora, para que saibais que o Filho do Homem, quem é Cristo, tem sobre a terra o poder de perdoar pecado. Além disso, além de dar o perdão ao paralítico, ainda liberta ele
o seu corpo e aí faz aquele milagre invisível, porque tem dois milagres, irmão. Tem um milagre visível e tem um milagre invisível. O que é o milagre invisível? É perdoar os seus pecados. Considere, cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo, considere isso. Quando vocês aceitaram o evangelho que foi anunciado a vós, e vocês se arrependeram dos vossos pecados, e se entregaram para Cristo, aceitou Jesus, foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vocês receberam um milagre na hora. É um milagre invisível. Como se Jesus falasse assim para você: filha, perdoado está o teu pecado. Filho, perdoado está o teu pecado. Foi exatamente isso que aconteceu na tua vida. Você já recebeu um milagre invisível, o perdão dos teus pecados. E depois esse paralítico recebe o milagre visível, a cura da tua paralisia. Irmão, então, aprendamos isso. Nós temos o milagre invisível e nós temos um milagre visível, tá? Então, muitos querem ver o milagre visível, mas muitos não perceberam o milagre invisível na vossa vida. Muitos não perceberam. Vocês viram como é importante a leitura da Bíblia Sagrada? Agora, com o conhecimento de Deus, que é a palavra de Deus, e o Espírito Santo nos guiando, você já acabou de enxergar o seu milagre invisível, cada um de vocês. E cada um que vão receber no futuramente, aceitando Jesus, já vai receber o primeiro milagre invisível na vida dele. É como se Jesus entrasse na tua casa e já fala: perdoados estão teus pecados. Olha que coisa mais linda. E ele entra mesmo, porque ele diz que faz morada dentro de nós. Então, pronto, já entrou na tua casa. Tá bem, meus amados? E guardam isso, ficam bem firmes, tá? Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui o nome de Deus é glorificado. E assim, irmãos, e levantou-se logo diante dele, logo que Jesus falou: toma a cama e anda, né? Logo em seguida, nós vemos aqui que o Senhor Jesus, o paralítico, ele já pegou a cama, obedeceu a voz de Jesus e foi embora. E ele foi embora feliz, glorificando a Deus. Quem recebe milagre glorifica a Deus, com certeza. E aqui, olha o que aconteceu no versículo 26. Todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, ficaram cheios de temor, porque são coisas sobrenaturais, são divinos, são celestiais. E aqui, então, eles acabaram confessando: hoje vimos prodígio, vimos milagre. Glória ao nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, amadas irmãs, para quem está em Cristo, o milagre não é novidade, porque nós aprendemos com Jesus tanta coisa. Então, pode ter certeza, quando um milagre chegar na tua vida, ou chegar na vida de alguém, porque não é novidade. Por que não é novidade? Porque você espera, você confia em Jesus, que Ele pode fazer um milagre na tua vida, que Deus possa operar um milagre na tua vida. Você confia, não é verdade? Glória a Deus. Então, isso não é, como eu falei para vocês, não é novidade. É a mesma coisa os cristãos. É novidade Jesus vir para a terra buscar nós? Não é. Por quê? Porque ele já nos disse que ele virá buscar a sua igreja. Então, nós já temos essa promessa. Não é novidade. Agora, a nossa perseverança para ser levado com ele vai depender de nós. Tá bem? Para o mundo vai ser novidade, porque eles não aceitaram Jesus, então vai cumprir. Mas quem anda na luz já aguarda Cristo, porque quem está aguardando o Senhor, ele se santifica, ela se santifica, o cristão está sempre, todo dia, o Senhor vai vir, o Senhor vai vir, e não sabe qual é o dia, ninguém sabe o dia que Jesus vai vir dentro da tua vida. Se não for coletiva, com certeza vai ser individual. Um dia você vai morrer, meu filho, minha filha, você vai morrer. E aí?
Vai aproveitar o mundão agora para... Você sabe se você vai estar vivo daqui a 1 hora? Não. Então, o que nós fazemos? Vamos morrer para o mundo e viver para Cristo. Então, nossa vida hoje é vida de Cristo, é cristão. Não tem como um crente viver em Cristo e viver no mundo, porque a própria palavra de Deus deixa claro, meus amados, aquele que ama o mundo se constitui inimigo de Deus. Para quem Deus está falando? Para quem está sendo falado isso? Para os crentes, os cristãos. O mundo nem sabe disso. Agora, aquele que ama Cristo, o mundo aborrece. E nós estamos preparados para isso, amado. É novidade isso para nós? Não é. A palavra nos ensina. Então, amados, sejamos firmes, tá? Sejam firmes, sejam valorosos, lutem. Não dê, irmão, não entrega a vida eterna que você tem com Cristo. Não troca por nada desse mundo, não. Não troca, não, tá? Vamos despertar. Irmãos, está terminando aqui a reunião, a palavra de Deus, aqui o ensinamento que o Senhor está nos dando. Não é, irmão Júlio? Nós estamos lendo Bíblia, a palavra de ensinamento da boca de Cristo. Então, meus queridos, não durmam no tempo. Cuidado com a ansiedade, como foi falado aqui no meio desta reunião. Cuidado com a distração deste mundo. Vamos estar perto do nosso Senhor Jesus. Irmãos, glória a Deus. Tomemos cuidado, muito cuidado, tá bem? Então, esses são os conselhos de hoje que Deus preparou na leitura da Bíblia. Na próxima segunda-feira, com a ajuda de Deus, nós vamos ler continuidade do capítulo 5 e que Deus abençoe a todos. Deus seja louvado, irmãos. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amém. Glória. Amém.